Saudações, caro estudante, seja bem-vindo a mais uma aula de operações turísticas. Hoje vamos falar da intermediação, desintermediação e reintermediação. Depois de termos visto na última aula o desenvolvimento dos sistemas de distribuição eletrônica, hoje vamos falar, portanto, deste processo de intermediação, desintermediação e reintermediação que surge como consequência direta do desenvolvimento dos sistemas de distribuição eletrônica. Portanto, em termos de objetivos gerais, vamos entender o fenômeno de desintermediação na cadeia de distribuição turística. Vamos também discutir os efeitos da desintermediação na cadeia de distribuição. Vamos entender a reintermediação na cadeia de distribuição. Portanto, esses são os objetivos gerais que pretendemos alcançar ao longo desta aula. Conforme eu dizia, na última aula nós abordamos os sistemas de distribuição eletrônica, mais concretamente o surgimento dos sistemas de reserva por computador e também o surgimento dos sistemas de distribuição global, que são sistemas eletrônicos que permitem a comunicação entre o consumidor e o produtor através de uma comunicação direta ou através de uma comunicação indireta, portanto, com a intervenção dos intermediários. E vimos também na aula passada, lembram-se claramente deste slide, que o canal de distribuição tradicional inclui o produtor, que dispõe, portanto, de seus próprios sistemas de reserva por computador e que também, através desses sistemas, disponibiliza o seu produto para ser adquirido pelo produtor, pelo consumidor. Mas também temos o sistema de distribuição global, que permite que os operadores tenham acesso à informação do produtor, o mesmo processa e reserva, assim como faz a distribuição da informação necessária para os operadores turísticos e as agências de viagens poderem fazer a gestão e a transação das viagens em nome dos produtores, mas também em benefício aos consumidores. Portanto, com o surgimento da internet, também como vimos, o cenário mudou, isto é, a internet criou um ambiente propício para o surgimento de novos aplicativos que garantem uma comunicação direta entre os provedores de serviços, as companhias aéreas, os hotéis, rent-a-cars, assim como provedores de outros serviços, contactarem diretamente o consumidor e vice-versa, o consumidor contactar o provedor. Mas também a própria internet abriu espaço para o surgimento de aplicativos que funcionam neste ambiente e que acabam criando espaço para os intermediários também usarem esses aplicativos para intermediar o negócio entre o provedor e o consumidor. E concluindo, também lembro-se desse slide, o desenvolvimento das tecnologias de informação abriu espaço para o fenômeno da desintermediação. Não significa que a desintermediação surgiu com o desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação. Não. Nós lembramos-nos que na cadeia de distribuição turística nós temos a distribuição direta, que exclui os intermediários, e temos a distribuição indireta, que envolve, portanto, o papel dos intermediários, portanto, como facilitadores da comunicação e das operações entre o consumidor, que é o turista, e o provedor de serviços turísticos. A intermediação tradicional, com o processo de desintermediação como resultado da evolução das tecnologias de informação e comunicação, não vai desaparecer em massa, como é de prever, mas apenas os intermediários são chamados a desempenhar um papel cada vez mais evoluído com a sua adaptação
dentro de um ambiente que envolve tecnologias de informação. Portanto, eles são chamados a adaptarem-se, são chamados a reinventar-se, como também se diz, de modo a manterem o seu papel de intermediário na cadeia de distribuição. Tem? Há uma reestruturação dos intermediários para competirem no mercado, o que significa que eles devem investir cada vez mais, de modo a se adaptarem nesse ambiente, e porque temos uma plataforma eletrônica que funciona, que é o rede web, portanto a internet, surgem também aplicativos favoráveis para o surgimento de agências de viagens eletrônicas. Portanto, as agências de viagens que deixam de operarem numa base existencial concreta e passam a funcionarem com aplicativos e num ambiente móvel em que em qualquer lugar, estando em qualquer lugar, portanto, a agência de viagem usando essas tecnologias pode garantir a reserva ou a aquisição de uma passagem aérea ou de uma hospedagem no hotel. Portanto, a desintermediação na cadeia de distribuição turística pode ser entendida como o aumento do contato direto entre os provedores de principais serviços turísticos com os consumidores, portanto, reduzindo ou até mesmo eliminando os intermediários. A desintermediação, portanto, refere-se ao papel menos ativo, portanto, a redução da atividade do intermediário, neste caso da agência de viagens, sobretudo as agências retailistas, no processo da distribuição de serviços turísticos. Quais são os fatores que contribuíram para este fenômeno da desintermediação? O fenômeno da desintermediação está a volumar-se devido à influência de alguns fatores. O primeiro fator é a globalização ou a mundialização, que é a multiplicação de um negócio que se desenvolve localmente em várias partes do mundo, portanto, criando um impacto direto no consumidor a longa distância, através da criação de sucursais em várias partes do mundo ou através da criação de um sistema de distribuição efetivo que garante a presença do produto ou do serviço de uma empresa em várias partes do mundo. Portanto, isso abriu espaço para a desintermediação. O segundo fenômeno é a guerra de tarifas, por causa de comissões. Nós sabemos que os intermediários na cadeia de distribuição não existem sem as comissões. Portanto, as comissões fazem parte da estratégia de negócio dos intermediários. Eles cobram comissões ao provedor porque eles estão a garantir mais clientes, mais fluxo de negócio para os provedores, e por essa via eles cobram comissões ao provedor, e por outro lado também acrescentam valor no preço estabelecido pelo provedor para cobrarem ao cliente. Portanto, a guerra das tarifas acaba influenciando ou propiciando uma situação em que os produtores preferem fazerem a sua venda diretamente ao cliente, criando condições para isso acontecer. O terceiro fator é a desregulamentação do transporte aéreo. Portanto, com o crescimento da concorrência entre as transportadoras aéreas, não é? Nós ficamos numa situação em que as transportadoras acabam firmando parcerias diretas com determinados territórios, negociações diretas com determinados países para poderem reduzir as suas tarifas, para reduzirem os seus encargos e despesas de operação, e acabou surgindo uma situação de haver transportadores que cobram maior valor e outros que cobram menor valor. Isso propiciou, portanto, uma situação em que os provedores de transporte acabam trabalhando a solo, portanto, propiciando uma situação de desintermediação na venda dos seus serviços de transporte.
O quarto fator é a desvalorização cambial. Portanto, a desvalorização cambial e as flutuações do valor da moeda também influencia para a desintermediação, porque acaba influenciando para que um determinado provedor, não é, decida em vender diretamente os seus serviços ao cliente para escapar-se do impacto da desvalorização cambial perante o operador turístico ou perante uma agência de viagem. E assim, dessa forma, tentar controlar o valor do seu serviço, o preço do seu serviço a nível local e a nível internacional. Um quinto fator é o desenvolvimento dos sistemas de distribuição global, que também influenciou em grande medida para a desintermediação, uma vez que foi cada vez mais avolumando-se e criando uma espécie de monopólio, portanto, na intermediação do negócio, portanto, dos provedores de serviços turísticos. O outro fenômeno é o surgimento da internet, que facilitou a busca direta da oferta de serviços. Portanto, a criação do ambiente web, portanto, abriu espaço para que os próprios provedores criassem suas próprias plataformas eletrônicas adaptadas ao ambiente virtual, portanto, da internet, para garantir a comunicação com o cliente. Portanto, e isso abriu espaço, portanto, para um outro fator, que é o desenvolvimento das tecnologias de informação, não só na componente de softwares que foram criados, mas também no desenvolvimmente de celulares, por exemplo, ou Androids, neste caso os, os equipamentos físicos que facilitam as operações, os computadores móveis e outros aplicativos como os iPads ou então os outros aplicativos que podem, outros equipamentos eletrônicos físicos aos quais pode-se incorporar os aplicativos para garantir essa comunicação entre o provedor de serviços e também o cliente, reduzindo, portanto, a intervenção dos intermediários. O último fator que contribui para a desintermediação é a elevação do saber do turista. Portanto, estamos atualmente perante um turista que conhece as tecnologias de informação, que por si sozinho pode pegar no telefone, pode pegar no seu computador móvel, pode pegar no seu dispositivo eletrônico e entrar num aplicativo concreto e poder garantir a sua comunicação com um hotel e fazer uma reserva a longa distância sem precisar da intervenção do intermediário. Portanto, a elevação do saber do turista contribui para a exclusão de intermediário na preparação de suas viagens. Portanto, esses são os fatores que contribuem para o processo da desintermediação. E isso abre espaços para um desafio. Portanto, os intermediários sentem-se desafiados e por essa via eles são obrigados a adaptarem-se. Portanto, um dos grandes desafios que têm os intermediários perante o processo de desintermediação é a disponibilização de informação imediata, diretamente acessível ao consumidor. Portanto, eles têm que desenvolver a sua musculatura tecnológica, mas também a sua musculatura em termos de aplicativo, as suas habilidades tecnológicas, e isso requer um investimento para adaptarem-se num ambiente em que estão a ser cada vez mais excluídos e para poderem recuperar o seu papel no mercado e garantirem a continuidade dos seus negócios. A flexibilidade das vendas diretas online, portanto, eles têm que, com esse desenvolvimento da musculatura tecnológica
e cada vez mais e abrindo cada vez mais a sua intervenção na cadeia de distribuição turística no ambiente online, eles vão garantir, portanto, a sobrevivência. O outro desafio é a velocidade que os novos intermediários online dispõem para o consumidor realizar uma reserva. Portanto, isso tudo deve ser garantido para que o turista não se sinta a perder tempo e que de uma forma rápida ele no ambiente virtual ou online possa fazer a sua reserva sem muitas complicações. O outro desafio é de investimento por parte dos fornecedores online. Portanto, sabendo de que os distribuidores, os produtores têm dificuldades de investir para garantir a sua distribuição direta, eles encontram uma oportunidade aqui que é de permitirem que essa distribuição possa acontecer e reduzindo, portanto, o número de produtores que se interessem pelo investimento na distribuição direta. Portanto, criarem uma situação em que o produtor se sinta obrigado a aderir ao intermediário para reduzir os seus custos operativos, mas também reduzir o investimento que ele tem que fazer para criar uma plataforma que garanta a distribuição direta. Resposta dos intermediários, tanto perante a desintermediação. Apesar da dificuldade na medição deste impacto nas agências de viagens, estas têm de responder aos desafios que o mercado enfrenta, assim como adaptar-se às mudanças no modo como de modo a manterem-se importantes na cadeia de distribuição. Já tínhamos falado disso. Pensa-se na redução ou eliminação do papel dos intermediários no modelo tradicional de distribuição entre os produtores e os consumidores, mesmo sabendo-se que a intervenção dos intermediários acarreta custos adicionais na cadeia de distribuição no produto final, portanto, para o cliente, né? A intervenção dos intermediários pode propiciar um custo adicional para os clientes. Estes não serão eliminados, porque têm um papel muito importante. O que poderá acontecer é que poderão existir alterações do poder dentro da cadeia de distribuição, onde o maior poder é exercido pelo operador turístico, que tem uma capacidade enorme de barganha, tem uma capacidade enorme de negociar e de influenciar preços no mercado, não é? Portanto, a desintermediação pode alterar o poder entre os membros da cadeia de distribuição. E isso abre espaço para o chamado fenômeno de reintermediação. Portanto, a revolução tecnológica a nível das tecnologias de informação e comunicação e a disponibilidade do ambiente web, portanto da internet, continuam a alterar as relações entre os membros da cadeia de distribuição turística. A desintermediação, fruto do desenvolvimento do mercado digital, criou a migração dos intermediários do modelo de negócio offline para o modelo de negócio online. Portanto, em vez de o negócio dos intermediários, da agência de viagens, estar baseado no guichê do seu da sua sucursal da agência de viagem, neste caso do operador turístico, o negócio passou a acontecer em plataformas concretas usando dispositivos eletrônicos, que é o negócio online. A reintermediação trata-se de uma nova forma de intermediação. Portanto, a reintermediação é a intermediação num novo modelo de negócio online que está a emergir
como uma das arenas mais dinâmicas para a indústria do turismo. Os pacotes turísticos tradicionais continuam a ser produzidos, portanto, os mais procurados, não é? No entanto, os agentes ou as agências de viagem estão a começar a adotar a criação de pacotes dinâmicos de férias. Portanto, chama-se aos intermediários a serem cada vez mais criativos, de modo a garantirem a continuidade de seus negócios. As empresas estão a reposicionar-se e a assumir responsabilidade em canais que inicialmente pertenciam a outros atores da cadeia de distribuição. Portanto, se no início a responsabilidade de produzir pacote turístico era exclusiva do operador turístico, agora estamos a ter cada vez mais agências de viagem a elaborarem pacotes turísticos. Estamos a ter também diferentes tipos de pacotes com impacto espacial, ligando vários destinos turísticos, ou então dentro do único destino estamos a ter pacotes que variam entre horas, dias, semanas. Portanto, isso significa que as agências de viagem também estão a ter um papel cada vez mais ativo na elaboração de pacotes turísticos. A intermediação irá ainda tornar-se mais desafiante no futuro próximo e só os atores que acrescentarem valor irão permanecer e vão sobreviver no mercado. Portanto, o mercado só pode garantir a permanência daqueles intermediários que investirem seriamente para poderem permanecer. Exemplo, a retirada de comissões pelas transportadoras aéreas e a criação de e-ticket retirou o negócio das agências de viagens e estes viram que tiveram que alterar o seu modus operandi, o que exige mais investimento em vários sentidos. Mas atenção, isso, esta mexida com, das transportadoras aéreas não retirou completamente o negócio das agências de viagem. Por quê? Porque as viagens organizadas em grupos acabam exigindo a intervenção de um intermediário por causa do grupo, da quantidade de reservas que deve ser feita e que aí precisa de um profissional e precisa de uma plataforma mais adaptada para garantir uma reserva numerosa. O surgimento de novos acordos na cadeia de distribuição, como é o caso de Expedia, como é o caso de Last Minute, também influenciam neste processo da reintermediação. Portanto, abrindo espaço para que os intermediários antigos possam aparecer num novo cenário da intermediação. Novos motores de busca surgiram com os cheap flights, como é o caso de cheap flights, os Kelku, Kayak, por aí em diante, que em segundos efetuam uma busca dos serviços turísticos e até voos dos chamados custos baixos ou low cost, que muitas vezes nem estão disponíveis nos GDS. Pode-se dizer que a reintermediação é o fenômeno de surgimento de imediários, portanto, que lançaram os pacotes dinâmicos, permitindo ao consumidor o acesso a uma amálgama de produtos turísticos. Razões de permanência de intermediários na cadeia de distribuição turística. Mesmo com a desintermediação, ainda há vantagens de trabalhar com intermediários. A primeira é a facilidade de comprar vários serviços numa única transação. Portanto,
deixar a responsabilidade do intermediário para poder organizar a viagem coletiva e a garantir a aquisição de todos os serviços que estão inclusos num pacote turístico, sem dar muito trabalho ao cliente final. Portanto, o cliente final, em vez de pagar alojamento, pagar transporte, pagar alimentação, pagar serviços de entretenimento, entre outros, em diferentes momentos, ele paga todos esses serviços numa única transação diretamente ao intermediário. Portanto, essa é uma das vantagens e das razões de permanência dos intermediários. A outra é a experiência em adequar os serviços desejados a cada tipo de consumidor. Portanto, o intermediário, conhecendo o mercado e conhecendo as necessidades dos clientes, está em condições de produzir um pacote que seja satisfatório para o cliente. Eles também, portanto, os intermediários, têm poder na aquisição de produtos e serviços a preços mais baixos, porque eles têm uma capacidade de negociar no mercado muito forte, garantindo uma aquisição prévia ou garantindo reservas e garantindo uma ocupação efetiva, por exemplo, de um hotel, influenciam para terem preços baixos e que esses preços baixos acabam dando oportunidades ao cliente que tenha menor aquisição para adquirir também um pacote turístico ou aquele que tem maior capacidade para adquiri-lo a preços cada vez a preços maiores. Outra razão é que cabe aos intermediários negociar outros itens necessários, incluindo o transporte, guias, passeios, os chamados serviços complementares, até refeições que juntos formam o que se designa por pacote turístico. Portanto, é responsabilidade dos intermediários a elaboração de pacotes turísticos. Não é a responsabilidade do provedor de serviços, nem a responsabilidade do cliente. Portanto, este papel de elaborar pacotes turísticos é mais uma justificação da necessidade da continuidade dos intermediários na cadeia de distribuição turística. Portanto, para mais informações, pode-se consultar esta bibliografia e outras bibliografias disponíveis nas bibliotecas e também nas bases de dados na internet. E muito obrigado. Até a próxima aula.